Calma, calma. Você deve estar aqui, às vezes você fala, eu não odeio meu gerente, eu adoro meu gerente. Calma, né? Não estou generalizando, tá bom? Então vamos lá, não estou generalizando. Mas a verdade é que muito vendedor não gosta do seu gerente, não. E sabe por quê, meu amigo? Porque aos ouvidos do rei só chegam os sussurros dos súditos. Por que eu falo isso? Muitos dos motivos, talvez o principal motivo que os vendedores não gostam dos gerentes quando esse caso acontece, é justamente pelo fato de que o gerente, ele causa medo. Geralmente ele é injusto com o vendedor. O vendedor não espera que você seja bonzinho a todo momento, que você seja frouxo, que você aceite... Não. O que ele quer de você é que você tenha senso de justiça. E isso acaba afetando muito. Quando eu falo essa frase, né, que aos ouvidos do rei só chegam os sussurros dos súditos, é porque muitas vezes você não tem uma comunicação. Esse é o grande problema do líder, né, com os liderados. Você não tem uma comunicação que permita isso. Então, quando eu falo isso, é a imposição do medo. Quando você mata todas as ideias da sua equipe, por exemplo, claro que se a ideia não for boa, a gente não pode continuar. E uma dica aí para você diminuir a quantidade de ideias dos seus liderados, caso você seja gestor, pede para ele poder desenvolver. Então, quando ele vier com uma ideia, fala, então faz o seguinte, traz essa ideia e me dê 2 caminhos para a gente conseguir executar isso. Tá bom? Traz ela um pouco mais estruturada. Você vai ver que grande parte dessas ideias vão acabar morrendo. Por quê? Porque às vezes era só uma ideia e quando ele foi colocar na prática, viu que aquilo não funcionou. Então essa é uma dica bacana. Mas quando você, por exemplo, não reconhece boas ideias, quando você, por exemplo, não dá espaço para as pessoas colocarem as suas opiniões, as pessoas elas vão se resguardando, elas não querem mais levar a opinião a você. E aí entra o pior estágio que tem da liderança. É quando as pessoas já não dividem mais o dia a dia dela com a liderança. Você não sabe o que está acontecendo na ponta. Você tem os indicadores, você tem a proximidade talvez física, nesse momento especificamente talvez não, com a distância em home office fica mais difícil ainda. É muito importante que o canal de comunicação, principalmente na gestão à distância, seja extremamente seguro, que os dois lados possam trocar isso. Então o fato de não reconhecer, por exemplo, é um deles. O fato de você não criar, por exemplo, squads, né, equipes, um esquadrão que você possa reunir para solucionar ideias. Então você pode pegar pessoas de outros departamentos, não só de vendas, para discutir um desafio de vendas, por exemplo. Isso é legal porque você coloca essas pessoas num nível de participação, claro, se elas tiverem maturidade para isso, elas conseguem se sentir parte também da solução. Afinal, quando a gente fala de vendas especificamente, a gente tem um grande desafio. O que acontece na vendas afeta todos os outros. Todo o resto também afeta diretamente com vendas. Então nada mais justo do que talvez você trazer pessoas de outras áreas para poder fazer isso. E quando você demonstra claramente, não falando, não com reunião, mas quando você demonstra, colocando pessoas para discutir, reconhecendo quando as ideias estão boas, dando feedback mesmo nas ideias que talvez não tenham condições de ir para frente, tudo isso você cria canais. E aí, meu amigo, você ganha esses seus vendedores, esses seus liderados, trabalhando junto contigo, né? Não fica rolando fofoca, não fica rolando assuntos que deveriam estar na mesa de uma discussão, numa reunião, por exemplo, mas não estão na boca de cada um e fazendo picuinha, o que é pior. Eu falo que fofoca é um terrorismo, né? Porque eles estão falando de você ou estão falando de uma ideia que pertence a você ou que você também é afetado e você não está lá nem para se defender. Então é muito injusto. E isso geralmente só acontece quando não tem esse canal. Quando os liderados se sentem seguros, eles procuram você. Quando os liderados se sentem seguros, eles trazem mais ideias. E aí não tem mais o grande desafio dos sussurros dos súditos. E aí, aos ouvidos do rei, chegam todas as informações que são necessárias para que ele possa fazer uma ótima liderança. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.